Então, boa noite mais uma vez aos amados irmãos. Quantas vezes você já se sentiu desestimulado para orar? Quantas vezes você já achou que, ao orar, teve a impressão de estar falando sozinho, de estar lançando palavras ao vento, como se Deus estivesse longe, como se Deus não estivesse te ouvindo, não estivesse se importando com o teu clamor, com as tuas súplicas? Essa noite, eu quero aprofundar um pouco com os amados irmãos a teologia da oração. Parece muitas das vezes que ao falar da oração, nós estamos falando de algo muito simples, porque por vezes nós perdemos a perspectiva de Deus a respeito da oração, a respeito ou acerca desta disciplina espiritual. Como será que Deus vê as suas orações? Como será que Deus vê as minhas orações? Eu quero que você imagine por um momento, quero que você contemple a possibilidade de você estar passando por aqueles 7 anos de tribulação. Nós sabemos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, mas aqui é apenas um exercício. Se imagine naquele momento, onde os santos de Deus serão perseguidos. Imagine você sofrendo toda a ira do anticristo, sendo perseguido. Imagine você por não ter a marca da besta, não podendo comprar, não podendo vender, passando grandes necessidades, não podendo ter uma casa fixa, tendo que se deslocar vez após vez, justamente para não ser achado, identificado e assassinado. Você consegue imaginar a vida de oração daqueles que sofrem? Consegue imaginar a vida de oração desses irmãos que estarão na tribulação? Talvez você consiga ter uma pequena ideia, porque todas as vezes que Deus permite que o sofrimento nos alcance, nós nos aproximamos mais dele. Todas as vezes que nós sofremos, padecemos, a nossa tendência natural é se aproximar do altar de Deus para poder orar, para poder clamar, para poder suplicar. Então o sofrimento, ele tem um propósito, e esse propósito muitas vezes é para nos levar aos pés da cruz, para nos aproximar novamente do Senhor. Será que se você passasse pela tribulação, por toda essa perseguição, fome, você estaria ou teria uma vida diferente de oração? Será que a sua vida de oração seria intensa ao passar pela dor, ao passar pelo sofrimento? Você consegue imaginar a vida de oração daqueles que estão presos hoje? E nós já vimos a igreja perseguida e muitos deles presos em cubículos, sofrendo grandemente, presos em tonéis de ferro, onde o sol acaba maltratando muito. Você consegue imaginar a vida de oração de quem é perseguido? Orações diárias, clamores, súplicas. Mas como será que você se sentiria na tribulação se ao orar, você notasse que nada parecia mudar ao seu redor? Como assim, pastor? Você estava orando e você notaria que as perseguições do anticristo continuam, que as dificuldades continuam e que muitos ao seu redor estão sendo assassinados, apesar das suas orações. Você está orando, mas a perseguição está aumentando. Você está orando, mas pessoas estão morrendo ao seu redor. Você está orando, mas está faltando o pão para que você possa se alimentar. Como nós nos sentimos quando oramos, clamamos e notamos que esta oração parece não fazer um efeito automático ou imediato na nossa vida física, na nossa vida material? A nossa tendência, quando oramos e não vemos os resultados, é esmorecer, é se cansar, é se entristecer, é se desanimar.
Mas o livro de Apocalipse vai nos ensinar que, apesar de toda a perseguição que os santos estão sofrendo na tribulação, apesar de toda a luta, apesar de muitos estar sendo assassinados, Deus está ouvindo o clamor deles. Deus estava ouvindo a oração deles. E no momento certo, no momento adequado, Deus responderia a cada clamor. E o que nós vamos notar essa noite, detectar essa noite, é o valor que Deus dá às minhas e às suas orações. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 1. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que se acham, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor cresça e receba a glória, e que o pregador diminua, em nome do Senhor. Amém. Então, após um longo interlúdio do capítulo 7, nós vimos que o 6º selo se encerrou no capítulo 6, e nós notamos que no capítulo 7 houve uma pausa, houve um interlúdio, uma mudança de tema dentro do livro de Apocalipse. São 7 selos, e o 7º selo vai ser retomado agora a partir do capítulo 8. Esse 7º selo, ele tem um propósito duplo. Ele, além de revelar uma solenidade que está acontecendo no céu, diante do trono, ele tem o propósito de abrir as 7 trombetas e os 7 cálices. A partir do 7º selo, a tribulação vai se intensificar muito. Então as 7 trombetas vão ser tocadas, e as trombetas nas escrituras aqui é sinal de juízo de Deus. A guerra vai começar, o juízo de Deus vai cair sobre os ímpios com as 7 trombetas e também os 7 cálices, que estão acontecendo já no final dos últimos 3 anos e meio. Então é a tribulação piorando a cada momento. Nós já vimos os selos, vimos a situação dramática que a terra vai estar passando no futuro, e na sequência temos as trombetas e os cálices aumentando, piorando então a situação dos ímpios. Hoje eu quero me deter no primeiro propósito do 7º selo. E o primeiro propósito é justamente falar a respeito desta solenidade que está acontecendo nos céus. É uma visão dos céus. Lembra que nós temos várias vezes céu e terra sendo enfocados. E no 7º selo nós temos tanto o céu sendo enfocado como um momento de solenidade, como nós iremos notar nas próximas mensagens, a terra recebendo todo o juízo. Quero que você note comigo no verso 1 que Jesus está abrindo o selo. É dito que a
aqui no versículo 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. É o próprio Jesus, então, que soberanamente está iniciando agora essa nova etapa dentro da tribulação, mais uma vez evidenciando que tudo começa a partir de Deus, que o juízo é de Deus, por isso o selo está nas mãos do Senhor. Após Jesus abrir esse sétimo selo, João nos diz, de uma maneira muito curiosa, que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Alguns até brincam aqui, né, dizendo que no céu não vai haver mulher, por causa de meia hora de silêncio, né? E seria impossível ter esse silêncio. Mas logicamente que não é fato isso, porque os homens também conversam muito. Então a ideia aqui não é essa. Mas é interessante que houve um tempo de silêncio aqui. Houve uma quebra no que estava acontecendo. Note a sequência do livro. Nós já estudamos no capítulo 7 que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação, estavam cantando diante de Deus em alta voz. Se você tem acompanhado a série de Apocalipse, até este momento, você não presenciou nenhum momento de silêncio nos céus até agora. Pelo contrário, todas as vezes que os céus são invocados, são descritos a adoração. Então, os 4 seres adoram, os 24 anciãos adoram, aqueles que estão ali com Deus estão adorando, louvando, orando em alta voz. Apocalipse, neste momento, descreve uma quebra neste som, nesta adoração que estava acontecendo nos céus. É interessante que quando você lê o capítulo 7, como nós já abordamos, você vai notar que não apenas a grande multidão estava adorando a Deus, mas é dito que todos os anjos estavam cantando a Deus. Você consegue imaginar esse tipo de coral? Um coral feito de homens e de anjos louvando e adorando a Deus. Uma multidão de toda raça, tribo, língua, nação e todos os anjos cantando e louvando a Deus. Certamente não havia silêncio. Certamente era um som belíssimo e encantador, mas não silencioso. Então o que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse é que em determinado momento houve uma pausa nesta adoração, houve uma quebra neste louvor que estava acontecendo. A grande pergunta que nós fazemos é: por que houve esta pausa? Por que este silêncio na adoração? É importante você lembrar que quando se trata da presença de Deus e quando nós temos em mente um juízo iminente para acontecer, nós temos textos no Antigo Testamento declarando pausa, declarando silêncio. Justamente quando Deus derramaria o seu juízo, é dito que havia silêncio também. Então este silêncio é uma marca dramática de que haverá um grande juízo após este momento. Se você abrir em Sofonias, voltar um pouquinho lá em Antigo Testamento, você vai notar o seguinte: você vai em Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 7. Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 7. Depois de Abacuque, né? Você já estudou tanto Abacuque aqui, está acostumado. Abacuque, ou Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha o que é dito aí. Olha logo o versículo 7 do capítulo 1. Quando ele fala sobre as ameaças de Deus, o tratar de Deus com o seu povo. Ele diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Olha aí um ato solene acontecendo. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Esta primeira expressão que aparece no livro, cala-te diante do Senhor,
é a expressão faça silêncio diante de Deus, porque o juízo de Deus está chegando, o juízo de Deus está se mostrando, e quando Deus se levanta para mostrar o seu juízo, todos se calam diante da presença dele. Acompanhe aí Sofonias, veja os versículos 14 em diante, do capítulo 1 ainda, falando sobre o dia do Senhor. E aqui você vai notar que é escatológico, ou seja, fala do futuro. Versículo 14: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrumes, dia de nuvens e densas trevas. Lembra da descrição que nós já vimos no sexto selo? Você tem aqui essa mesma descrição. Versículo 16: dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. A ideia de trombeta que aparece aqui em Sofonias para o dia do Senhor é o momento da declaração da guerra. É dia de trombeta, vai começar a guerra, vai começar o juízo, e as trombetas vão ser tocadas. Então é dia de trombeta. Versículo 17: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nota a expressão pelo fogo do seu zelo, porque nós iremos notar exatamente isso acontecendo aqui na tribulação. Brasas vivas e incandescentes sendo atiradas sobre a terra, como juízo, o fogo do zelo de Deus. E é interessante no versículo 18 dizer que nem a prata nem o ouro poderá livrá-los, porque nós já vimos no sexto selo que os poderosos, os ricos, aqueles que têm grande influência, um dia responderão diante de Deus. Então esse dia do Senhor vai ser um dia terrível, um dia grandioso, de grande juízo, de grande tribulação. Infelizmente, nós encontramos poucas mensagens falando a respeito do juízo do Senhor, com uma linguagem tão aberta, quando é dito que o homem terá o seu sangue derramado como pó, a ideia da abundância do sangue do homem que será derramado, e a sua carne será atirada como esterco. Nota que linguagem forte nós temos nas Escrituras. Tudo isso apontando para o dia do Senhor, para quando o Senhor derramar o seu juízo sobre as pessoas. Até agora, se você já acha que o juízo de Deus foi grandioso, ao estudar os selos, se você já está admirado com o juízo do Senhor, você não viu ainda, foi nada. Vai só começar a descrição do juízo de Deus, e as trombetas vão declarar o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre as pessoas. Nós temos claramente em Sofonias, neste texto, a ideia de quando o juízo de Deus se manifestar, vai haver silêncio. As pessoas se calam diante deste juízo do Senhor. Tem um outro texto que também um determinado pastor já pregou aqui em Abacuque. Eu acredito que os irmãos sabem quem é o pastor, não sei se você sabe qual é o texto, mas o pastor sabe. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Olha que texto interessante, falando justamente sobre Deus levantar a Babilônia para punir o seu povo. Nota o que é dito, Abacuque capítulo 2, versículo 20. Logo antes de Sofonias um pouquinho, né? Volta aí, Abacuque capítulo 2, versículo 20. Olha o que é dito. O Senhor, porém, está no seu santo templo. O que é que diz o texto? Cale-se diante dele toda a terra. Faça silêncio diante de Deus. Então esta pausa na adoração que acontece nos céus, este período de silêncio, demarca um juízo muito maior que está para acontecer
a partir das trombetas. Então, a partir da manifestação de Deus agora, com um juízo maior do que já foi presenciado, os céus se calam para poder então observar o que vai acontecer. O que temos em Apocalipse é que o próprio céu está se calando, uma espécie de silêncio dramático diante do juízo que passará a ser descrito. Nós temos esse silêncio como um prelúdio daquilo que vai acontecer logo em seguida. É a reação de todos ao saber que o juízo na tribulação vai piorar e piorar drasticamente. O sétimo selo dá início, meus irmãos, às 7 trombetas e às 7 taças. E diante do que está para acontecer, diante desse agir de Deus, todo o céu acaba se calando. Nós iremos estudar cada trombeta, e entender esse juízo. Mas hoje eu desejo enfatizar com os irmãos o que está acontecendo antes das trombetas. Nós já vimos que há um silêncio nos céus. Agora veja a descrição a partir do versículo 3. Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 3. Nota a descrição que nós temos no livro. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Outro, porque já tinham 7 anjos com as trombetas preparados para tocar. E agora ele fala de um outro anjo, uma outra descrição. E esse outro anjo está com um incensário de ouro, versículo 3. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que eu quero que os irmãos notem, logo de início, ao falar das orações, ao falar do incenso, é que as nossas orações são agradáveis a Deus. Eu quero que você perceba, com base nesse texto e toda a teologia que eu quero montar, que as nossas orações sobem como um perfume agradável a Deus. Nós conhecemos essa expressão no Antigo Testamento, um aroma agradável a Deus. Os sacrifícios tinham essa característica. E a ideia é que as nossas orações, a oração do povo de Deus, agrada a Deus. É perfume nas narinas de Deus. Eu não sei se você já tem percebido, eu creio que sim, que muitas das descrições feitas em Apocalipse, das práticas, as descrições dos objetos, as descrições dos locais, são descrições que apontam para o Antigo Testamento. É por isso que nós temos grande dificuldade de entender Apocalipse sem o conhecimento devido do Antigo Testamento. Neste capítulo, por exemplo, capítulo 8, nós encontramos diante do trono um altar. Existe um altar diante do trono. E este altar é o altar do incenso, onde o incenso é queimado na presença de Deus. Esta figura, este quadro, deve montar na sua mente o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento. O que acontecia? Antes do sacerdote entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, havia uma cortina que separava ali a presença de Deus e um altar. Que altar era esse? O altar do incenso. Então o sacerdote ia, queimava o incenso ali, e uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Mas diariamente, 2 vezes por dia, aquele incenso era queimado, subia como perfume agradável a Deus. O que João está remontando é o mesmo cenário que todo judeu já conhecia, o cenário do templo. Ele está montando o altar do incenso que estava antes da presença de Deus no Santo dos Santos. E ele está dizendo que os céus são assim. Ele está montando ou descrevendo os céus, assim como
o tabernáculo já foi descrito, e assim como o templo já foi descrito. O que você precisa perceber é que isso não é nenhuma novidade de João. Descrever os céus como templo ou como tabernáculo. A teologia do autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, fala muito bem a respeito do templo e dos céus, e faz uma analogia muito interessante. Abra, por gentileza, Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 21. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 21. Para você notar essa analogia entre templo, tabernáculo e os céus. Por que João está descrevendo os céus como se fosse o tabernáculo, como se fosse então o templo? Hebreus, capítulo 9, versículo 21 em diante. Nós não iremos ler todo o capítulo 9 e 10, mas depois você pode ler com calma. Eu quero apenas frisar um detalhe aqui. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 21, diz assim: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Era isso que acontecia. Eles eram aspergidos com o sangue que tinha sido sacrificado. Veja o versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, a remissão do pecado. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham aonde? Nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O que esse texto quer dizer? Qual o significado desse texto? A ideia é a seguinte: que os utensílios do templo, o próprio templo, o tabernáculo e seus utensílios, eles eram purificados pelo sangue do animal, o sangue dos cordeiros. Mas existe um outro santuário, um outro templo, que não pode ser purificado com o sangue de animais. Tem que ser um sangue superior. Que templo é esse que ele está afirmando? O templo dos céus. Ele está dizendo: o templo na terra, o tabernáculo na terra, na realidade são figuras do templo celestial. E este templo na terra é limitado, é purificado com sangue de cordeiros. Mas o que está nos céus é purificado com o sangue superior, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nota o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos sobre tipo e antítipo, já expliquei isso aqui, quando eu preguei na Páscoa, aqui na igreja. Então qual é a ideia? O tabernáculo, o templo, eles são figuras celestiais. É por isso que você vai encontrar João descrevendo os céus como se fosse um santuário, como se fosse um templo. Se você não souber e não entender essa teologia, você não vai conseguir entender o que João está descrevendo. Então a ideia de João é descrever uma solenidade. É no templo celestial existe um incenso sendo queimado naquele templo. E ele estava então fazendo com que as pessoas imaginassem, lembrassem do incenso que elas queimavam no templo terreno, no tabernáculo terreno. Você não conseguiu entender o que eu estou dizendo? Isso é importante. Não é tão simples, mas se você entender isso, você vai entender a linguagem de João em Apocalipse. É por isso que tem um altar no céu. Por que existe um altar no céu? Esse altar no céu é justamente a ligação que existe entre o altar que existia na terra. E aquele altar que existia na terra era apenas uma representação do que havia nos céus. Talvez você já tenha se perguntado o seguinte: por que tantos detalhes dados por Deus para o tabernáculo, para o templo? Então Deus pediu para Moisés que fosse construído um tabernáculo, não foi isso?
E ele dá detalhes. Ele diz, tem que ser com esse tipo de material, tem que ser assim, tem que ser com ouro, tem que ser com essas medidas específicas. Notou isso? Já uma descrição, às vezes até cansativa para nós. Ver cada detalhe ali do tabernáculo. Por que cada detalhe? Porque se o tabernáculo e o templo são apenas figuras, então quem deveria descrever o verdadeiro templo? Deus, só Deus sabe o verdadeiro templo. Por isso ele dá todos os detalhes do templo e todos os detalhes do santuário. É Deus que dá a planta aí para que seja construída. Por quê? Porque ninguém conhece o santuário que está nos céus. E Deus então dá essa planta para que eles possam construir algo semelhante, figurativo ao que está nos céus. É por isso aquela descrição. É por isso que não pode nos cansar a descrição. Porque é uma descrição que aponta para os céus, para a presença de Deus, para toda a adoração. Eu quero que você note um detalhe comigo. No texto de Apocalipse é dito que existe um altar e neste altar está sendo queimado incenso. E este incenso sobe à presença de Deus com as orações dos santos. Não é isso que está no texto? Então isso está no texto aí de Apocalipse. Mas vamos entender o seguinte: quando se fala de incenso no Antigo Testamento, você tem um apontamento para uma analogia. Que analogia? A oração. A oração e o incenso estão juntos no capítulo 8 de Apocalipse, não por acaso. Porque na realidade o incenso é o símbolo da oração. No Antigo Testamento, aquele incenso queimando simboliza a oração dos seus santos. Se você notar, quando Zacarias, pai de João Batista, entra no templo, então enquanto ele está lá no templo queimando incenso, as pessoas estão orando lá fora do templo. E isto mostra essa unidade entre incenso e oração. Mas tem outros textos ainda mais claros para mostrar esta ligação, esta analogia entre oração e incenso. Abra no Salmo 141, por favor. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, verso 2. Olha aí o que Davi nos diz. Salmo 141, verso 2. Verso 2 é dito: suba a tua presença, a minha oração, como o quê? Como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Davi então compara as suas orações ao incenso. A ideia de orações como incenso. Suba ao Senhor as minhas orações como incenso. E há um texto ainda mais claro para mostrar esta ligação, ou para mostrar que o incenso é sinônimo de oração. Vá para Apocalipse capítulo 5. Nós já passamos por esse capítulo, mas eu não enfatizei de maneira proposital este versículo, porque eu queria pregar ele no capítulo 8. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso. E o que é o incenso? Que são as orações dos santos. Então o texto é muito claro ao falar a respeito da ligação entre oração
e incenso. A ideia de que o incenso representa a oração dos santos. Então, o incenso do Antigo Testamento, ele é um símbolo na Bíblia para oração. E eu quero que você note que Deus, quando instituiu o incenso para ser queimado no tabernáculo, Deus deu alguns detalhes importantes a respeito desse incenso, que muitas vezes nos passa despercebido. Então, tenta entender que há uma ligação direta entre incenso e oração. Agora, nota a importância do incenso para Deus. Veja Êxodo, capítulo 30, versículo 34. A descrição, então, do incenso que agradaria a Deus. Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 34. Se concentra aí, para não perder o fio da mensagem, né? Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma as substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte dos perfumistas, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. O que eu quero que os irmãos percebam é que o incenso é comparado à oração. E você tem uma descrição do incenso muito forte aqui, feita por Deus. Você tem um incenso aqui recebendo grande importância, grande relevância aos olhos de Deus. Eu creio que você notou nessa leitura que ninguém poderia copiar esta fragrância para usar para seu devido desejo, para o seu próprio benefício. Deus, inclusive, para o incenso, dá os detalhes das substâncias que deveriam ser misturadas. Então era uma fórmula única, que só poderia ser usada por Deus. O próprio Deus deu uma fórmula, teve a providência de Deus aqui sendo vista, sendo manifestada, para que eles pudessem fazer um incenso e o aroma que subisse fosse único e específico a Deus. Ainda é dito que é santo, é separado, é puro, é santíssimo. Esta, meus irmãos, é a mesma importância para a oração na Bíblia. Já que o incenso é uma representatividade da oração, é um símbolo, é uma figura da oração. A oração, ela sobe a Deus com um incenso queimado e trazendo então um perfume agradável à presença de Deus. E assim como o próprio Deus ensinou qual deveria ser o conteúdo do incenso, foi o próprio Deus que instituiu a oração. É o próprio Deus que se agrada do recurso da oração dos seus santos. Não é por acaso que foi o próprio Jesus que nos ensinou como devemos orar. Qual é a primeira evidência de que nossas orações são valorizadas por Deus? O texto nos diz que as nossas orações sobem como um aroma agradável a Deus. A oração do povo de Deus é valiosa, é importante, sobe como um aroma, como um perfume agradável a Deus. Você já pensou que Deus recebe a sua oração desta maneira? Você já parou para pensar nas suas orações por esse prisma, por este ângulo? Já entendeu o valor das tuas orações com base na teologia bíblica, com base no que a
Já parou para entender que Deus gosta de ouvir a tua voz? Que Deus gosta de ouvir o teu clamor? Que Deus se agrada quando você derrama o coração na presença dEle? E isto para Deus é valioso, é um perfume agradável. Já parou para pensar que a oração é importante? Porque foi o próprio Deus que instituiu, e é o próprio Deus que se agrada dela. Quanta negligência nos nossos dias há com a oração? Como as pessoas banalizaram a oração na vida cristã nos nossos dias? Como a oração perdeu o valor, perdeu a importância? Como os cultos de oração são pouquíssimo assistidos? Por quê? Porque nós não estamos entendendo o valor da oração aos olhos de Deus. Porque nós não estamos conseguindo entender a importância da oração. É por isso que oramos tão pouco. É por isso que não valorizamos a nossa oração. Porque não estamos entendendo que Deus se agrada delas e sobe como um perfume, assim como um incenso. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como Deus pode se agradar das minhas orações? Eu nem sei falar direito, eu nem sei colocar direito os meus desejos, os meus pedidos, os meus agradecimentos. Eu não tenho tido tanto tempo de crente assim. Eu sou um novo convertido, me converti há pouco tempo. Como Deus pode se agradar das minhas orações? Talvez Deus se agrade da oração do Senhor, que é pastor, ou Deus se agrade da oração dos diáconos. Mas das minhas, o texto diz que o que sobe a Deus é a oração do pastor e dos diáconos e da diretoria. Amém? É errado. O que sobe diante de Deus? A oração de todos os santos. A minha oração, a sua oração. Não há poder diferente na minha oração do que na sua oração. Porque nós somos povo de Deus, nós somos santos do mesmo jeito, lavados e comprados pelo mesmo sangue. Então, não há diferença na oração. Todas as orações dos filhos de Deus sobem para Ele com a mesma relevância, com a mesma importância. Quanta teologia equivocada nós encontramos nos nossos dias, onde achamos que ainda se precisa de alguém para orar porque é mais poderoso, porque é mais forte. Deus se agrada é das suas orações, é do seu coração, independente de você não saber falar tão bem, independente de você nem conseguir falar em meio às lágrimas. Deus se agrada das suas orações. Para pensar nisso, são as nossas orações juntas, unidas, que sobem a Deus como um aroma agradável. Como Deus pode se agradar, pastor, da minha oração? Deus se agrada da sua oração, porque Deus purifica a nossa oração. Ele nos ensina a orar. Lembra o que é que diz em Romanos? Romanos capítulo 8. Também o Espírito, Romanos 8, 26 e 27. Os irmãos que estão acompanhando. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quem está dizendo isso? O pastor Carlos, certo? Quem está dizendo isso? Aí você pergunta assim: rapaz, se o apóstolo Paulo não sabia orar, mas nem eu. Mas quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: nem ele sabia orar como convém, nem eu, nem você, nem pastor, nem diácono, nenhum de nós sabe orar como convém. E aí vem o alento, vem o bálsamo, que é dito que, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem nos ensina a orar? O Espírito Santo de Deus intercede por nós, nos ajuda a chegar diante da presença de Deus. É o Espírito Santo que nos habilita, meus amados irmãos, a falar com esse Deus grandioso e maravilhoso, que nos supre nas nossas fraquezas. Então é por isso que não há desculpa para não orar, porque o Espírito Santo nos habilita e capacita.
Então quem pode dizer que não é apto para orar, se de fato foi salvo, se de fato é crente? Todos os crentes, filhos de Deus, estão aptos a chegar na presença de Deus e conversar com Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar de maneira que agrada a Deus, segundo a vontade de Deus. Podemos falhar? Sim. Podemos errar? Sim. Mas o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para que nós tenhamos também o ministério de aperfeiçoamento nas nossas orações, para que cresçamos na intimidade com Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo, nenhuma oração chegaria a Deus. Então o Espírito Santo é o próprio Deus que providencia este meio. Entenda, meus irmãos, que aliar incenso à oração tem grandes implicações na Bíblia. A ideia do incenso do Antigo Testamento era importante porque era algo único. O próprio Deus especificou as especiarias, afirmou que ninguém poderia copiar a forma, imitar, era algo exclusivo. Essa é a importância da oração. A oração, assim como o incenso, agrada a Deus, porque ambos foram instituídos por Deus. Quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus em cada passo, em cada momento, em cada situação, diariamente? Tenha uma vida ativa de oração. Venhamos a nutrir, cultivar uma vida de oração. Será que você já tinha compreendido a importância das tuas orações para Deus? O valor das tuas orações para Deus? Sua oração é como um aroma, um perfume agradável a Deus. Pode ser que as pessoas acabem muitas das vezes zombando das tuas orações. Pode ser que as pessoas se escarneçam da tua vida de oração. Mas para Deus, a tua oração é importante, a tua oração é valiosa, a tua oração é como um perfume que o agrada. Que isso nos motive a ter uma vida mais intensa de oração. Tem um segundo aspecto que eu desejo destacar a respeito da oração e dessa solenidade do sexto selo. Perceba que a nossa oração, ela não simplesmente agrada a Deus como um perfume, mas ela é valiosa para Deus. Nós temos alguns detalhes para te mostrar isso. Quando você chega em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala que tem taças com incenso, que são as orações dos santos. Mas é dito o material que essas taças foram construídas. Essas taças são de ouro. Onde estão as nossas orações? Elas são levadas diante do altar de Deus em taças de ouro. A ideia aqui é a qualidade, o cuidado que Deus mesmo providencia para com as nossas orações. Sabe quem era servido com talheres de ouro? Os reis. E a ideia é que o conteúdo que era dado para os reis era sempre o melhor. Então a ideia é que as nossas orações estão sendo colocadas diante de Deus. E aquilo é o melhor que pode ser colocado. Por isso essa descrição. Você vai notar também que o incensário, no capítulo 8, é de ouro. Você vai notar que o altar, onde o incenso está sendo queimado e subindo com as orações, é um altar de ouro. Então nós aprendemos que as nossas orações, elas são entesouradas dentro destes objetos valiosos, preciosos. A ideia é que as nossas orações, elas são guardadas, elas são preciosas aos olhos de Deus. Elas estão guardadas na presença de Deus. Nenhuma oração dos seus filhos se perde. Nenhuma. Talvez você já tenha achado: rapaz, hoje eu orei e eu nem lembro o que eu orei. Eu nem sei o que eu orei. Essa oração hoje foi fraca. A Bíblia diz que as orações dos santos são guardadas em recipientes e levadas à presença de Deus.
Nenhuma das tuas orações são banalizadas. Nenhuma das nossas orações se perdem pelo meio do caminho. Todas chegam à presença de Deus. Isso é muito importante. Elas sobem à presença de Deus. Não esqueçamos que o incenso, que a oração é comparada, ele era um artigo de luxo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Talvez você lembre, por exemplo, da visita dos magos a Jesus. E eles chegaram diante de Jesus levando presentes. Quais foram os presentes? Ouro, mirra e incenso. Era algo caro, era algo valioso para a época. Não eram todas as pessoas que tinham acesso a ouro, mirra e incenso. Então a ideia é que quando as orações são comparadas ao incenso, principalmente o incenso de Deus, nós estamos falando de algo muito valioso. Normalmente, temos a tendência de não encarar as nossas orações como se fossem valiosas. A oração, por ser algo que é abstrato, principalmente quando oramos anos a fio, temos a tendência de perder o valor e a importância dessas orações. A oração, meus irmãos, ela pode até não ser difícil de entender e aprender, mas é difícil de ser praticada, porque às vezes não percebemos o valor de tal ato. Quantas vezes nós temos a tendência de banalizar a oração, dizendo, por exemplo, assim: agora eu só posso orar. Você está diante de uma situação, você tentou tudo que você podia, e aí você chega no final e diz: agora eu só posso. O que é isso? É um reducionismo da oração. Você está reduzindo o valor da oração. Você não está entendendo a oração. Precisamos entender, meus irmãos, que a oração é o que melhor podemos fazer. É o que tem de mais importante, é o que tem de mais valioso, é o que tem de mais eficaz. É a oração. Será que nós podemos imaginar e pensar 19 anos de Igreja Canaã sem oração? Talvez você que é membro dessa igreja hoje pense que o que sustenta essa igreja, ou o que sustentou essa igreja até hoje, foram os irmãos servindo, uma doação aqui, outra doação ali. E talvez se fosse perguntado para você o que sustentou essa igreja em 19 anos, talvez a oração nem fosse citada. Mas o que sustentou essa igreja foi as centenas e centenas, milhares e milhares de orações dos seus santos. E essas orações valiosas, importantes, que se chegam a Deus, são valorizadas por Ele. Não faz sentido falar de crente sem oração. Não faz sentido falar de igreja sem oração. Pense nisso. Podemos, muitas das vezes, falhar em desvalorizar a oração. Foi a oração de muitos dos irmãos que nos ajudaram a sair do desânimo, quando estávamos desanimados, nos ajudaram a vencer dificuldades, mas às vezes, por não perceber diretamente a mão de Deus, nós desvalorizamos tudo isso. Não podemos cair na autossuficiência de achar que são os nossos esforços, a nossa inteligência, a nossa capacidade que transforma ou faz algo em âmbito espiritual. São as orações que são valiosas e importantes para Deus. Então nós vimos que a oração, ela agrada a Deus. A minha oração, a sua oração agrada a Deus. Por isso eu devo deixar de orar. Certo? Por isso eu devo nutrir, cultivar uma vida de oração. Mas vimos também que a oração é preciosa aos olhos de Deus. Tão preciosa que ela é descrita
ela é descrita como colocada em taças de ouro, um altar de ouro, e comparado ao incenso, algo de grande valor para a época. Temos também uma terceira verdade. A oração é respondida por Deus. Nem sempre respondida como nós queremos, nem sempre respondida de acordo com a nossa vontade, nem sempre respondida no nosso tempo, mas a oração é respondida por Deus. Deus a recebe, Deus atenta para os nossos clamores, para as nossas súplicas, Deus valoriza e Deus responde às nossas orações. Veja aí, note os versículos 5 do Apocalipse 8, versículos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Perceba por um momento que o mesmo incensário que serviu para queimar o incenso e levar as orações, agora é utilizado para receber as brasas do juízo de Deus. E como nós vimos em Sofonias, a ideia de Deus é tirar fogo com um juízo consumidor. Isso indica, meus irmãos, que os santos oram e Deus responde. Será que você consegue lembrar do clamor dos santos fiéis que estavam debaixo do altar do quinto selo? O que é que eles clamavam? O que é que eles suplicavam? O que é que eles pediam? Justiça. Eles estavam falando com Deus, orando a Deus, clamando por justiça. E neste momento, Deus estará mostrando o seu juízo para os ímpios. As orações serão respondidas. O juízo de Deus é a resposta das orações, é a justiça de Deus que será manifestada, é o clamor dos justos agora sendo atendido. A oração do povo de Deus fará com que todas aquelas manifestações de juízo sejam evidentes. É dito no texto que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É importante entender aqui 2 detalhes. Primeiro, meus irmãos, que Deus leva em conta no seu plano as nossas orações. Deus leva em conta no seu plano as nossas orações. Deus resolveu, em alguns momentos, nos dar algo de maneira condicional. Por exemplo, Deus nos dá se nós pedirmos. Não tendes porque não pedis. Então Deus age de acordo com a nossa oração, mas Ele determinou isso. O poder não está na nossa oração, está no plano de Deus, que decidiu agir através das nossas orações. Decidiu permitir que as nossas orações chegassem até Ele, e aquilo que está de acordo com a vontade dEle é atendido. E o juízo dos ímpios é algo que está de acordo com a vontade de Deus, e Ele atende esse clamor, Ele atende essas súplicas. Quando nós nos dobramos diante da presença de Deus para suplicar a Ele, que Ele haja de acordo com a vontade dEle, Deus nos responde, e podemos ter a certeza disso. Muitas vezes não temos a resposta como gostaríamos, porque pedimos para esbanjar, é o que a Bíblia nos diz. Não pedimos para glorificar a Deus. Não oramos para que o reino dele cresça e prospere, para que ele seja evidenciado, mas oramos muitas das vezes em busca de benefícios próprios. Apenas isso. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que para Deus as nossas orações são agradáveis. Para Deus as nossas orações são preciosas. E Deus, mesmo tendo o direito de não responder, Deus responde às nossas orações.
por misericórdia, por graça, Deus nos atende. Deus poderia nos deixar falando sozinhos. Deus poderia nos deixar, após pecarmos, simplesmente falando com as paredes ou aos quatro ventos, sem dar atenção à nossa voz, ao nosso clamor, à nossa súplica, ao nosso arrependimento. Mas não é isso que Deus faz. Deus nos escuta, Deus nos atende, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é amoroso, pela graça dEle, não pelo poder da minha oração, mas porque Ele é. Para Deus, a sua oração é valiosa, é importante. Por isso você precisa cultivar uma vida de oração. Se não tem nenhum outro motivo para orar, você deve orar, porque a oração agrada a Deus. Se não tem nenhum outro motivo para você orar, você deve orar, porque as orações são valiosas e importantes aos olhos de Deus. Se não há nenhum motivo para você orar, você deveria orar, porque Deus responde o nosso clamor e a nossa súplica. Esta é a verdadeira teologia da oração. É isto que nós aprendemos ao entender melhor Apocalipse 8. Após esse momento, após essa solenidade nos céus, você vai notar agora o juízo se intensificando e intensificando muito nas trombetas. Por último, deixe-me apenas dar um detalhe doutrinário. As orações não são destinadas aos anjos. Nós não oramos para os anjos para que os anjos entreguem a Deus. Isso aqui é importante. Não há uma mediação na oração. Nós oramos para Deus. E o que nós aprendemos em Apocalipse é que Deus deu a missão aos anjos, uma missão honrosa, assim como a missão dos sacerdotes, de levar as orações até Ele. O que os anjos estão fazendo é simplesmente servindo a Deus, levando as nossas orações até a presença dEle. Anjos não devem ser alvos das nossas orações. Não devemos orar para anjos. Não devemos orar para santos ou qualquer outra pessoa. As orações são destinadas a Deus. Não tem um intermediário. As nossas orações sobem para quem? Para Deus. Diretamente para Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é recorrermos a Deus, porque é Ele quem valoriza, é Ele quem se agrada, e é Ele quem tem poder para nos responder. Que Deus possa, a partir dessa mensagem que fala das orações dos santos na tribulação, nos ensinar a apreciar e a olhar para as orações, assim como Deus ora. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por receber as nossas orações em taças de ouro, por permitir que as nossas orações cheguem à tua presença, por nos incentivar a orar, por saber que o Senhor recebe as nossas orações de maneira agradável, como um bom perfume às tuas narinas. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor se dá o trabalho de nos responder a pecadores como nós. Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que atende às nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nem sempre atende como nós gostaríamos, porque nós não somos os senhores. Mas o Senhor nos atende, nos escuta, inclina os ouvidos para nós. Ensina-nos como igreja, ó Deus, a partir dessa noite, a valorizar mais a oração, a cultivar mais a oração. Eu não sei quantos irmãos aqui, ó Deus, têm passado um dia, 2 dias, uma semana sem orar, um mês sem orar, ou quando oram de maneira apressada, oram de maneira banal,
sem valorizar a oração. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a valorizar o que o Senhor valoriza, a apreciar o que o Senhor aprecia. Ó Deus, faz de nós uma igreja que ora cada vez mais. Nos concede o prazer de orar. E deve ser prazeroso, porque é prazeroso para o Senhor. E aquilo que te dá prazer, tem que nos dar prazer também. Aquilo que é valioso ao Senhor, tem que ser valioso para nós também. Ó Deus amado, nos ajuda a continuarmos na tua dependência como igreja. Nos ajuda, ó Deus, a entender que nada podemos sem o Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a entender que uma igreja que ora é uma igreja que evidencia necessidade do Senhor. Que a partir de hoje, oremos mais e oremos melhor pela capacitação do Teu Espírito Santo. Amém. Teremos um pós-lúdio nesse momento. Após esse pós-lúdio, nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando que temos cantina aqui após o culto. E desejando a todos uma excelente semana. Uma excelente semana de oração. Que Deus te abençoe.
são os esboços. Os esboços do Eclesiastes.